Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos mais um ano aqui juntos, 26 anos de Marco, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um conceito muito interessante, que fala-se muito internamente aqui na Marco, que é o conceito de cross-border. Como de costume, pessoal, vamos começar pelo começo, né? É bem interessante mostrar para vocês alguns conceitos separados e como eles se completam dentro desse storytelling que a gente vai conduzir aqui nessa apresentação. Para quem não sabe, o termo cross-border vem do dicionário de sem fronteiras, sem limites, sem bordas, como a tradução ao pé da letra diz, cross-border, sem bordas. Esse termo foi muito usado do universo de companhias aéreas, né, sem fronteiras, dando aquele viés de livre acesso a lugares distantes. Paralelo, senhores, ao conceito de cross-border, nós trazemos aqui também um esclarecimento sobre o que é capilaridade. Para quem não sabe, capilaridade significa a presença de marca, de produtos ou de alguma coisa em vários lugares, com abrangência em mais de uma geografia. Então, isso é capilaridade. Muitas vezes a indústria também usa o termo de sortimento, é quando você pulveriza alguma coisa com capilaridade, indo para várias frentes diferentes. O terceiro conceito aqui que nós queremos começar esclarecendo é o conceito de homogeneidade. Homogeneidade, na verdade, nada mais é do que uma característica do que é homogêneo, que possui a mesma natureza, a mesma unidade, que tem a adesão de elementos e apresenta semelhança de estrutura ou operação. Uma vez que nós entendemos o que é cross-border, o que é capilaridade e o que é homogeneidade, é bem interessante também dividir com vocês o conceito de vocação das marcas. Para quem não sabe, para quem tem menos tempo de casa aqui na Marco, há 26 anos, a Marco tem capilaridade na América Latina. Ou seja, quando a gente fala de cross-border, a gente não está falando de um termo novo. Essa capilaridade aponta hoje para estarmos presentes em 20 países com 8 bases, 8 escritórios, 8 oficinas. Por que eu fiz questão de trazer o termo vocação aqui? Porque termos capilaridade sempre foi a vocação da nossa empresa. Porém, nos últimos anos, nós passamos a falar sobre cross-border. E esse cross-border, na verdade, é uma evolução da capilaridade que nós sempre tivemos. O que é interessante também dividir com vocês, pessoal, quando a gente fala de cross-border, é que o mundo está cada vez mais regional. Então, se nós considerarmos, por exemplo, como as marcas são pensadas ou concebidas, os serviços, as indústrias, o processo de fabricação, o processo comercial também de vendas, por que não de trade marketing, até mesmo os retailers, o público-alvo e o consumo, senhores, tudo aponta para uma mirada cada vez mais regional. E eu fiz questão de trazer essa provocação, esse slide aqui agora, para questionar um pouquinho o jeito que a gente pensa. Eu parei para pensar recentemente, será que o bairrismo está com os dias contados mesmo? Aquele mindset que nós tínhamos de, poxa, eu vou comprar o meu produto numa rede varejista aqui perto da minha casa para eu favorecer o emprego, para eu potencializar esse bairrismo. Será que essa sensação ela está com dias contados? O que eu quero trazer para vocês é se você tem que comprar, vamos usar um exemplo. Agora aqui está todo mundo híbrido, trabalhando mais home office e você pode trabalhar de pantufa. Se você decide comprar uma pantufa essa semana, você prefere comprar no AliExpress, que é uma rede varejista originalmente da China, ou você vai prestigiar o Magazine Luiza, que é aquela rede varejista que está na cidade onde mora a sua avó, que é onde tem uma praça, tem uma igreja e tem também o Magazine Luiza. Esse bairrismo, você considera ou não? E quando a variável é preço? Quando o AliExpress consegue chegar mais rápido na sua casa e num preço mais competitivo? Até que ponto esse bairrismo abre espaço para esse mundo que está cada vez mais regional? A gente não precisa responder isso agora, a gente só precisa refletir a respeito. O que eu quero provocar vocês é que eu estou falando de um cenário novo e não apenas de uma tendência que vai passar. De fato, esse regionalismo e essa visão sem fronteiras, ela chegou para ficar. E uma coisa que eu também queria dividir com vocês é que, potencializado pela pandemia, eu estava lendo recentemente numa entrevista, o case da China, que eles bateram em Q4 de Fiscal Year 2020 o recorde de exportação de fidget toys para o planeta inteiro. Para quem não sabe, fidget toys são aqueles brinquedos, eu não vou dizer que são brinquedos infantis, porque não são, mas de você
de você controlar a sua ansiedade, talvez o seu nervosismo. São de silicone ou de plástico que você fica apertando e desapertando os botões. Por incrível que pareça, isso caiu na graça das redes sociais e dos influencers, mais concentrado no mundo teenager. E a China simplesmente não esperava, mas isso pulverizou o mundo inteiro e eles bateram recorde, senhores. China batendo recorde de produção e exportação. Um outro tema que é bem importante quando a gente discute a questão cross-border é dizer que o nosso mercado, sim, o mercado de promoção, ele já está indo para esse caminho nos últimos anos. Porém, essa visão cross-border ela ainda é considerada um diferencial competitivo. Claro que quando a gente fala de startups, isso é mais recorrente, mas quando a gente fala de empresa, que não é uma startup com uma estrutura já presente, já existente, isso é mais raro. Dando fatos e dados aqui, trazendo alguns números para nutrir a nossa argumentação, considerando hoje um grupo das 20 principais agências de trade no Brasil, apenas 25% delas, senhores, atentem, 25% delas comercializam uma operação de trade fora da sua base aqui no Brasil. Então, ou seja, é uma vantagem competitiva, é um diferencial e hoje a Marco tem esse diferencial. Um outro tema que é bem interessante dentro da questão do cross-border é o quanto essa visão cross-border traz uma padronização. Porém, senhores, importante que fique isso muito claro, uma padronização sem perder as particularidades locais. O que eu quero dizer com isso? Bem representado aqui como um quebra-cabeça com várias peças que são indivíduos únicos, porém que juntas formam um todo. A gente está falando de uma estrutura única, com uma comunicação clara e fluente, entendendo um objetivo comum entre essas peças no negócio. É através dessa forma que a gente consegue essa padronização sem perder as particularidades locais. O que eu quero dizer é que a gente não está mais falando de partes de uma operação fragmentada, e sim um bloco único que está atento às oportunidades locais específicas. E claro, quando a gente fala dessas oportunidades locais específicas, a gente tem que ressaltar a importância da preservação da profundidade local. Aqui a gente está falando de quê? De flexibilização e personalização. Para não ficar só na esfera teórica do negócio, eu faço questão de dividir com vocês um caso que exemplifica bem essa padronização sem perder as particularidades locais. Nós vivemos recentemente aqui no Brasil, dentro da gestão cross-border de Google, uma particularidade específica que aconteceu no México. O que eu quero dizer? Existe uma sponsor de Google que trabalha conosco, dentro da Beucalo, liderada pela Amanda, e embora esse projeto tenha uma perna no Brasil e uma outra perna no México, dentro dessa governança cross-border, no México está acontecendo uma importantíssima reforma trabalhista. E a gente não pode ignorar essa particularidade local. Então, o que essa gestão cross-border fez? Ela manteve a estratégia principal acontecendo, então as waves de merchandising continuaram vigentes, porém, a gente mergulhou na profundidade dessa reforma laboral que estava acontecendo no México. Tocamos o departamento de legal, não só da Marco, mas também do Google, e a gente começou a trabalhar com muita profundidade nessa particularidade local. Isso, senhores, é um exemplo de padronização que não perde a particularidade local. Ou seja, existe sim a consciência de que são peças individuais, mas existe uma força maior que faz questão de juntá-las, montando esse quebra-cabeça. Um outro tema que é importantíssimo dividir com vocês é que hoje as indústrias regionais precisam cada vez mais de suporte cross-border. O que eu quero dizer com isso? Está muito claro para nós que a mesma marca, somada com a mesma comunicação e somada com a mesma estratégia de go-to-market, significa, no final do dia, uma força e unidade maiores, agregando na identificação do consumidor, independente da geografia que ele estiver. Ou seja, não faz sentido se a gente está no Peru, vendo uma loja e a gente descobre que aquela mesma marca que a gente consumia quando a gente morava lá no Brasil se comunica de maneira diferente. Não, não. Precisa existir este alinhamento. E para a indústria, esse alinhamento cross-border é importantíssimo. Eu faço questão de trazer um exemplo aqui para vocês também de uma importante companhia chinesa, fabricante de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que eu trabalhei na época quando eu estava na indústria. Nós enfrentávamos desafios muito grandes de go-to-market na América Latina. O que eu quero dizer? Cada país que nós íamos
da América Latina, nós percebíamos que existia portfólio completamente diferente. Nós íamos para a Colômbia e nós víamos, por exemplo, ventiladores, sendo que é uma linha de produto que canibaliza condicionadores de ar que a gente vendia no país do lado. Estratégia comercial também completamente oposta. Nós tínhamos política, por exemplo, de cumprimento de bônus ou de penalidade mediante uma prática de preço que não tivesse alinhada, que era praticada, por exemplo, na Argentina de um jeito e no Brasil, aqui do outro lado da fronteira, de um outro jeito oposto. Lançamentos desalinhados, comunicação desalinhada. Existiam muitos desafios, por exemplo, de manter a mesma cor, o mesmo caminho criativo nos diferentes pontos de vendas. Então, senhores, o que eu quero ressaltar aqui é que a indústria também carece dessa homogeneidade cross-border que eu me referi nos slides anteriores. É bom para nós como agência, é bom para nós como colaboradores e é excelente também para a indústria, porque significa uma unidade adicional para eles e que, honestamente, não tem sido fácil para as companhias globais conseguirem desdobrar a sua estratégia de go-to-market. Um outro tema, senhores, que é importantíssimo a gente manter no radar, é como a Marco ela pode ser apresentada como uma facilitadora entre as subsidiárias quando a gente fala da terminologia cross-border. Vou parar de falar difícil aqui e deixar bem prático esse exemplo. Quando a gente tem uma matriz, um headquarter de uma marca global, por exemplo, de uma companhia chinesa lá em Guangzhou, quando ela trabalha, por exemplo, os desdobramentos locais, entre essas subsidiárias locais, geralmente elas conflitam entre si para ver quem consegue uma maior fatia de budget, para quem consegue uma maior fatia de foco da matriz, originalmente da China, por exemplo, quando elas conflitam entre si também para ver quem consegue maior estrutura, maior visibilidade, maior guidance em relação a caminho criativo ou a políticas internas. Elas conflitam entre si para conseguir maior suporte na operação, na comercialização, no pré-vendas, no pós-vendas. Elas competem entre si para ver quem apresenta mais resultado, para ver quem consegue um volume maior de roadmap de lançamento e, claro, para ver quem apresenta maiores indicadores de expansão. O que eu quero dizer, senhores, é que esse mindset cross-border que nós temos na Marco, ele pode ser uma ponte dentre esses conflitos que existem nas subsidiárias dentro da indústria. Para uma matriz, por exemplo, na Dell, em Austin, a Marco pode sim ser uma grande facilitadora para unir, para aderir, para ter essa força magnética juntando todas as peças do quebra-cabeça em um bloco só. Um outro tema que é interessante dividir com vocês, e eu trago aqui esse slide como o olho na grama do vizinho é sempre, né, estar de olho na grama do vizinho é importante, porque quando a gente fala de uma metodologia cross-border, a gente sempre pratica uma inevitável sinergia entre as geografias. Por isso que eu brinquei aqui em estar de olho na grama do vizinho, porque é inevitável. Quando você tem uma gestão de projeto unificada, não tem como você não escutar o que o seu país vizinho está fazendo. E por que não trocar as melhores práticas? Essa troca ela é muito sadia. Então, naturalmente, organicamente, o pensamento cross-border ele traz essa melhora contínua, o que é bastante interessante. Um outro tema que é legal dividir com vocês é que existe uma janela aberta. O que eu quero dizer com esse slide? Independente do que a gente sinalizou até aqui sobre estrategicamente o que representa ser cross-border, ou para a indústria o que é ser cross-border, ou para o mercado o que é ser cross-border, para nós, colaboradores, pessoas físicas que trabalhamos na Marco, uma empresa cross-border, isso significa uma janela aberta, dentre várias janelas fechadas, porque hoje não é todo mundo no mercado que é assim. Eu quero dizer que a gente tem oportunidades transculturais raríssimas entre nós, à disposição dos colaboradores. A gente tem planos de carreiras e interfaces profissionais internacionais. É como se a gente estivesse fazendo um intercâmbio profissional, só que no conforto do nosso país. E, claro, com muito, muito aprendizado. O que eu quero provocar aqui, senhores, é esse pensamento. Você já se perguntou, por exemplo, quem faz a mesma coisa que você faz aqui no Brasil, só que lá no Chile? Como que funciona um promotor do projeto de Intel no México?
É legal a gente ter esse tipo de pensamento e a gente buscar essa informação. A Marco tem essa janela aberta, senhores. A minha provocação aqui é se você tem aproveitado essa oportunidade no seu dia a dia de trabalho. É claro, você pode estar pensando: ah, Maurício, que lindo o seu discurso, mas eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia. Senhores, cavem essa oportunidade. Nós somos gestores do nosso tempo. Então, é interessante, sim, que você olhe para o lado e descubra, tá, o que que tem? O que que a Marco está fazendo no projeto que eu atendo em outra geografia? Essa curiosidade ela é positiva e a gente tem portas abertas para isso. Esse slide é um dos mais importantes da apresentação, eu até brinquei aqui, ok? But now show me the money. O que que eu quero dizer com isso? Quais são os benefícios financeiros de toda essa trajetória cross-border que a gente traz na apresentação até aqui? Senhores, no final do dia, como cliente, a indústria, os nossos clientes contratantes, percebem essa comunicação cross-border? Número um, eles pagariam por um serviço de gerenciamento único. Hoje tem muito cliente que ainda paga por gerenciamento peça por peça desse jogo, separado por geografia. Então aqui a gente pode ter um gerenciamento único. Um outro tema é a centralização do BI, do Business Intelligence. Por que eu vou ter um BI fragmentado, sendo que eu poderia ter uma inteligência centralizada? Além de alinhamentos de dashboards, uma direção de arte super homogênea. Por que eu vou ter uma campanha direcionada para os meus distribuidores de um jeito no Peru, do outro jeito na Colômbia e de outro jeito no México? Não, não. A gente pode ter uma direção de arte homogênea e, é claro, no final do dia tem um save financeiro a respeito disso. Você só pagar uma direção de arte e diferentes desdobramentos, né? Geração de conteúdos padronizados, menos tempo no desdobramento local, menos gestores dentro da indústria, isso é importantíssimo também. Na minha época da indústria, eu lembro muito bem que na bancada de trade, quando a gente fala de um bloco chamado América Latina, se você não tem esse pensamento cross-border, a gente tinha os capitães regionais ali, né? Quem é o gestor de trade que cuida do CONE? Quem é o gestor de trade que cuida desse grupo de países ou desse país específico? Quando a gente fala de uma visão cross-border integrada, é um ponto focal. Haverá um ponto focal na Marco e um ponto focal dentro da indústria. Então, isso pode gerar também um save sob a ótica do headcount, sobre a quantidade de pessoas engajadas nesse time. Então, não deixa de ser um save financeiro. E um outro tema dessa relação é a possibilidade de benefícios fiscais. Existem alternativas, uma delas é que você fature através de uma geografia única, por exemplo, a Marco nos Estados Unidos. Isso garantiria também alguns benefícios fiscais. O que eu quero dizer aqui, senhores, é que essa visão cross-border, ela pode se tornar uma grande aliada em relação à saúde financeira, à eficiência financeira das indústrias globais, considerando principalmente esse período que a gente está passando, que é pós-pandemia. E o mais importante de tudo, essa estratégia regional, ela pode gerar savings de mais de 20% no budget mensal de uma companhia. Pessoal, acreditem, isso não é pouco. É bom para o colaborador, é bom para a empresa e é bom para os nossos clientes. Resumindo aqui, senhores, o que eu quero dizer para vocês? Para ficar muito claro de uma vez por todas, a gente virar essa página. Quando a gente fala do termo cross-border, a gente está falando de um polo de atração que usa a regionalização como a força do magnetismo. E o que somos cada um de nós? Nós somos peças únicas e locais, particulares, formando um todo cada vez mais eficiente. A Marco acredita muito nesse pensamento cross-border, a gente não tem dúvida de que ele é matador, de que ele funciona, e a gente precisa de vocês para fazer com que cada dia mais ele saia do papel. E eu quero te perguntar, e você, já pensa cross-border? É isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês, aproveitem o Dia Marco, ele foi feito para que vocês aproveitem, e parabéns pelos nossos 26 anos. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, até mais.